Irmãos, vamos ler um ponto da palavra que o Senhor nos mostra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos 9. Vamos ler o primeiro parágrafo, irmãos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Até aqui, irmãos. Aleluia. Querida Irmandade, um ponto da palavra bastante conhecido,
e que certamente a Irmandade já ouviu em muitas ocasiões, talvez até em batismos. E hoje, num culto, irmãos, o Senhor nos traz esta parte da conversão de Saulo de Tarso, que depois, mais tarde, foi transformado o seu nome para o latim, porque Saul é do hebraico, Saulo, e Paulo já é latinizado, mas, irmãos, se tornou depois, passado alguns anos desta ocasião, não poucos, irmãos, às vezes alguém lendo, ele de um momento para outro se transformou no apóstolo Paulo. Não é bem assim. Ele mesmo fala na carta aos Gálatas que depois que ele sarou lá em Damasco, ele ficou por cerca de 3 anos nas pequenas comunidades, irmãos, da Irmandade, na Arábia e em Damasco mesmo, até voltar em Jerusalém, onde também desconfiavam dele, que não teria sido uma verdadeira conversão, e ele então ficou muito acanhado, muito até envergonhado, e foi para Antioquia, e lá ele permaneceu ainda por cerca de 9 anos, ou talvez até 9 anos e meio, até ser orado para ele ir na primeira missão, e nesta primeira missão ele passa a ser chamado Paulo e se transforma no apóstolo Paulo pela imposição das mãos do presbitério e pela unção do Espírito Santo, pois ele foi um vaso escolhido pelo Senhor. Mas entre esta conversão à porta de Damasco e ele ser considerado apóstolo, passou de 12 anos e meio a 13 anos. Não foi de um momento para outro. Para ensinar precisa aprender. E ele foi humilde, era um homem inteligente, mas ele cumpriu o tempo determinado por Deus na sua vida. E tem alguém aqui entre nós, ou alguém online ouvindo, quem sabe você quer uma obra de repente, irmão, tenha paciência, aguarde o tempo de Deus na tua vida, porque aquilo que é um plano de Deus virá, a glória ao nome do Senhor. Irmãos, vejam que logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, houve um número grande que acrescentava à igreja, obedecia a cada dia, depois das primeiras pregações de Pedro, e também foram instituídos os primeiros diáconos, e um diácono chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, Deus se usando dele, caiu sobre ele a inveja, o ódio dos judeus, e ele foi morto apedrejado, irmão, porque falava da graça, não teve crime nele, mas pelo fato dele ter dito que via Deus, via o céu aberto, via Deus no seu trono, eles então apedrejaram. E entre os que autorizaram este apedrejamento, estava um jovem, que ele tinha, nesta época, irmãos, dentro da casa dos 20 anos, pois ele era 10 anos mais novo do que Cristo, e o Senhor terminou a sua carreira aos 33, Paulo deveria ter por volta de 23, mais uns poucos anos ali se passaram, até o apedrejamento de Estevão. Ele estava na casa dos seus 25 anos de idade, mas como ele tinha aprendido com um mestre muito bem honrado e reconhecido, chamado Gamaliel, ele, apesar da pouca idade, já estava iniciando no Sinédrio para fazer parte, logo em seguida, entre o grupo daqueles anciãos do Sinédrio que formavam o conselho que governava o judaísmo no mundo. Era um grupo, um conselho de 70 conselheiros,
que faziam parte do Sinédrio em Jerusalém. E o Império Romano, mesmo tendo domínio na Palestina, permitiu que cada nação, onde tinha a sua religião, continuasse. Foi a visão de Daniel, que nos pés da grande estátua, que tinha 2 pernas, irmãos, de ferro, os dedos tinha parte de ferro e parte de barro. Foi justamente a mistura que ele permitiu, que onde ele dominava usos e costumes e religiões, eles autorizavam continuar, pois Roma não tinha uma religião para impor, eles eram pagãos. E ali autorizavam, irmão, o Conselho Sinédrio governava os judeus no mundo todo, que foi um plano de Deus, irmão, as diásporas, o espalhamento dos judeus pelas nações. Onde eles iam, tinham sinagogas, e até hoje tem sinagoga pelo mundo todo. Mas o início do cristianismo foi enviar os apóstolos, e Paulo foi o principal deles. Onde chegava, tinha um ponto conhecido, tinha alguém que recebia, tinha concidadãos, e ele, como judeu, e que falava perfeitamente, irmão, o aramaico e o judaico, também o latim e o grego, ele chegava e era recebido e anunciava a Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo perseguiu depois da morte de Estevão, perseguiu em Jerusalém, prendeu, amarrou, maniatou. Nas sinagogas tinha um porão, que era lugar de castigos. Perdoe, irmão, de entrar nisso, mas o Senhor sabe por quê. Glória ao nome do Senhor. E a ordem do sumo sacerdote e também do Sinédrio, uma carta deles era como uma ordem judicial, e a pena era aplicada. E Paulo gostou, irmãos, e respirava. Olha, irmãos, a expressão aqui, Saulo, ainda na época, respirando ameaças e morte. Ele estava, irmão, com ódio. Ele estava dentro dele com este fogo de perseguidor dos cristãos, e respirava e vivia ódio e desejo de prender, de bater, de castigar e de matar. Irmão, que Deus nos guarde. Vamos respirar a graça do Filho de Deus. Vamos respirar a fé que foi dada aos santos. Vamos respirar o amor, a paz, o perdão, irmão. Que não tenha alguém ouvindo esta palavra que respira alguma inveja, algum ódio, ou quem sabe até desejo que alguém termine logo a vida para se ver livre dele. Se tiver, hoje o Senhor liberta desse espírito e te unge com o óleo da alegria, e na paz, e no amor, no perdão e na reconciliação, Deus vai dar uma grande vitória na tua vida. Irmãos, uma das últimas palavras de Estevão, a morte a pedra ou a pedradas, era dolorida, demorava, e era um martírio, irmãos. E ele recebendo pedradas, não sabemos quantas já tinha recebido, porque só morria depois de receber muitas pedradas na cabeça, no abdômen, no tórax, e a morte era lenta. Mas uma das últimas palavras, quando ele estava de pé recebendo pedrada, e começou a cair, ele olhou para o céu e disse para a multidão: eis que eu vejo os céus abertos, e vejo o Senhor Deus no seu trono, e vejo à direita do trono de Deus Jesus Cristo que está em pé. Vejo ele em pé à direita. Irmãos, em todos os lugares que a gente lê, está escrito: Jesus subiu e assentou-se. Está assentado, mas Estevão viu em pé. E ele terminou dizendo: nas tuas mãos, Senhor, rendo, entrego o meu espírito. E morreu. Esta visão
que pairou no cérebro daquele que acaba de morrer, irmão, vendo Cristo em pé. Por que em pé? Como alguém que se levanta para ver detalhadamente. E viu um mancebo, doutor da lei, certamente com vestes, irmãos, que distinguiam pela cor, pelos galões, pelo manto que usava, se era um doutor. E o iniciante ao sinédrio, ele tinha divisas. E ele então acenando: pode apedrejar aqui o livro, que eu garanto, perante o sinédrio eu me responsabilizo por vocês. Então, para que lugar frio, irmão, certamente com muitas roupas, mantos, e sobretudo eles precisaram tirar aquelas roupas para poder com toda a força arremessar pedra em Estevão. Então Saulo dizia: deixa aqui no meu pé a roupa de vocês e malha a pedra nesse rapaz aí. Então o Senhor Jesus de pé viu todos esses detalhes. E esta palavra hoje é esta, irmão: o Senhor se levanta pela causa de alguém. O Senhor está vendo bem atento a algum acontecimento, seja na obra, seja particularmente aquele que está recebendo pedrada. O Senhor se levanta para ver. Glória ao nome do Senhor. E olha, irmão, o Senhor não permaneceu de pé lá no céu, não. Ele desceu, ele olhou e viu Paulo pegando carta, Paulo se aprontando com uma comitiva que levava seguranças, levava comida, levava roupa para pernoite, roupa de frio e assim por diante, irmão. Quem faz uma longa viagem que demorava a cavalo ou a pé entre Jerusalém e Damasco, que eram pelas trilhas da época cerca de 230 quilômetros, irmão, então demorava alguns dias. E então o Senhor viu e aguardou. E aguardou, e ele vem vindo com autoridade, com carta, quem sabe nos seus bolsos, nas bolsas. Eu vou, eu faço, eu aconteço, eu prendo, eu vou dar jeito, vão ter medo de mim. E o Senhor aguardando. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, não tema quem está vindo, não tema o que está vindo, porque o Senhor se levantou, Ele se levanta a favor do justo. Glória, irmãos. Eu não sabia o que o Senhor daria nesta palavra, e Deus é minha testemunha disto, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, por certo, quando no último dia que tinha pousado ali com a sua comitiva, e agora eu chego lá em Damasco, vou diretamente perante o que é o primeiro, que são os príncipes da sinagoga, e já vou dizer que a minha missão que eu vim, e já vou prender homem, mulher, criança, quem professar o cristianismo, levo para as masmorras da sinagoga, e prendo, e bato, e mato. Mas o Senhor apareceu, e o Senhor vai aparecer, irmão. Glória ao nome do Senhor. Antes de alguma ruína e antes de algum mal, então, glória ao nome do Senhor, aconteceu isto, que um resplandor, era por volta de meio-dia. No outro lugar Paulo diz a hora, salvo erro no capítulo 22, e um resplandor de luz muito mais forte que a luz do sol, fez com que ele cegasse e caísse por terra. Se estava de pé, caiu; se estava montado em algum cavalo, caiu. O certo é que caiu por terra, irmão. E ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, caído e cego, e mesmo que quisesse olhar, não viu nada, mas ouviu, e disse: quem és tu, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória ao nome do Senhor. Quando eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão,
esta frase nos dá uma segurança, nos dá um conforto, irmão, muito grande. Porque veja, na verdade Saulo estava prendendo homens, mulheres, crianças da igreja. Jesus tomou as dores para a pessoa dele. Quem persegue a minha igreja, a mim me persegue. Você está perseguindo meus santos, a mim você está perseguindo. Então, irmão, irmã, alguém que está se sentindo em alguma situação como que perseguido, numa situação que uma opressão não para, olha, o Senhor já viu, já se levantou e uma providência vai ser tomada, porque quem persegue um dos pequeninos é como tocar na menina dos olhos do Senhor, e o Senhor tomará providência. Irmão, aquele grande homem valente e que tinha dito lá atrás: apedreja que eu garanto, põe a roupa sobretudo de vocês e malha e manto aqui e fiquem livres aí para matar Estevão. Agora caído, cego e ouvindo, é esse Jesus Cristo que eu ouvi na minha juventude, é esse Jesus Cristo que eu ouvi o Saulo, ou melhor, o Estevão falando, é esse Jesus Cristo que esta multidão está se convertendo a cada dia, é esse Jesus Cristo que eu estou perseguindo os seus seguidores. Então, irmão, olha a resposta dele, tremendo e atônito, estava sem palavra, irmão, ele se entregou, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, não sou mais teu oponente, eu me alio a ti e me torno submisso e teu servo. Manda e eu obedeço. O que queres que eu faça? E eu vou fazer. Foi a conversão de Saulo, irmão. Quem sabe também tem alma que está ouvindo esta palavra neste culto online, e chega o dia da tua conversão. Humilha-te, entenda que o teu caminho não é reto, a tua forma de ser é como de um cego. Pergunte para o Senhor: o que queres que eu faça? E o Senhor vai revelar a sua vontade e você vai obedecer ao Senhor. Não seja oponente de Cristo, seja servo dele e serás bem-aventurado. Na oponência, a pessoa vai um tanto, mas cairá por terra. O teu inimigo e perseguidor vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aconteceu tudo o que já lemos aqui. O Senhor Jesus falando para Saulo: vai e esteja lá em Damasco, eu enviarei alguém, pode ir aonde você quiser ir, e eu enviarei alguém para te encontrar. Então os varões, seguranças, os que o acompanhavam, irmãos, tiveram que conduzir Paulo pela mão, pois estava cego, não via ninguém, e entrou em Damasco. Aquele que pensava em entrar todo soberbo e orgulhoso, todo cheio de autoridade, de carta e de poder, entrou cego, conduzido pela mão e humilhado. Glória ao nome do Senhor. Ficou 3 dias, certamente sem dormir, sem comer, sentado num canto, sem ver nada, não comeu, não bebeu, e ali o Senhor revelou para Ananias, um discípulo, um ancião que morava em Damasco, e falou: Ananias, e na visão ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias, levanta-te e vai agora mesmo na rua direita, na casa de Judas, lá tem um homem chamado Tarso,
ou melhor, chamado Saulo, que é Tarso, chamado Saulo, e em outro lugar, Saulo de Tarso, ele está orando. Irmão, imagina um judeu, fariseu, que sempre teve a fé em Deus, agora lembrar que o Filho de Deus era o mediador entre ele e Deus, e na oração que ele estava orando, ele então teve uma visão. Eu já dei uma visão para ele lá, porque a obra do Senhor é esta, irmão. Ele move um aqui e mostra para o outro lá, e o encontro acontecerá. E ele então disse: ele está orando, e eu já dei uma revelação, que entraria alguém chamado Ananias, oraria sobre ele, e lhe cairá dos olhos aquilo que o está cegando, e ele vai ser recobrado, vai ter recobrado a visão. Ananias disse: Senhor, mas este homem, nós recebemos notícia que ele está vindo com poder, com autoridade, para judiar da igreja, para prender e até matar. Muitos já me falaram isto. E o Senhor disse para Ananias: não temas, vai, ele é um vaso que eu escolhi, ele vai levar minha palavra para muitos lugares, perante reis, perante príncipes, perante grandes, e também perante os filhos de Israel. Não tema, porque também ele vai ver quanto ele vai padecer pelo meu nome. Irmão, ser chamado na graça não é para obtermos bens terrestres. O crente padece, mas no fim da carreira e da jornada terrena, a glória que nos aguarda é muito grande. E chegou então Ananias lá. Irmãos, perdoem, mas o Senhor traz isto aqui. Como homem, ele poderia chegar perto dele e dizer: está vendo, Saulo, foi brincar com a obra de Deus, foi brincar com os chamados de Deus, olha aí o que você levou. Poderia, irmão, mas não era hora, nem lugar, e nem é próprio de quem realmente teme ao Senhor rir ou zombar de quem Deus pôs a mão, ou de quem tinha uma pretensão e Deus lhe deu uma humilhação. Não é hora de tripudiar sobre aquele que já está caído, aquele que já está cego, e aquele que já está punido pela mão de Deus, irmão. Nós devemos ter piedade, e foi o que Ananias fez. Chegou e chamou um perseguidor da igreja de irmão. Às vezes tem alguém, eu mesmo fui repreendido uma vez, há muitos anos, era jovem ainda no ministério. Irmão, esses aí que não são batizados não são irmão, não. Depois Deus revelou essa parte há muitos anos atrás. Saulo não era batizado ainda, mas já estava humilhado, irmão, já estava na mão de Deus, já estava na rédea do Senhor Jesus. E por que dizemos isto? Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, nós que somos de uma cultura ocidental e que nunca trabalhamos com gado para puxar arado ou puxar uma carroça, nem entendemos bem isto. Mas é necessário entender para compreender a profundidade e o significado disso que Cristo disse. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões era, na verdade, uma agulha, um ferrão colocado na ponta de uma vara de madeira, que o condutor do boi tinha a rédea para arar a terra, para levar a carroça. Mas o boi, irmão, é um animal pesado e irracional. Às vezes ele amoa, ele para e pode fazer o que quiser, ele não vai. Então o condutor do boi tem o aguilhão, aquela vara de madeira e aquele ferrão na ponta. E ele ferrou o boi ali o ferrão ele obedece.
Mas às vezes o boi recalcitra. Recalcitrar quer dizer escoicear. Perdoe, irmãos, mas Deus sabe porque também permite entrar num detalhe deste. Recalcio quer dizer o chute, e recalcitrar é chutar para trás, é coice. Mas dar coice na ponta de um aguilhão é só o animal irracional. É o provérbio popular que diz: dá murro em ponta de faca. Então Jesus disse: você é meu, você vai trabalhar na minha obra, a rédea tua já está comigo, e você vai ou vai, porque se você escoicear, vai ser na ponta do aguilhão. Que queres que eu faça? Me submeto. Glória ao nome do Senhor. Ó alma que está ouvindo esta palavra, e já ouviu tantos e tantas palavras, e o Senhor já te chamou, e você continua como aquele que recalcitra. Hoje o Senhor te diz: tem um aguilhão na mão do Senhor, ou você vai ou vai. Glória ao nome do Senhor. Humilha-te e pergunta para o Senhor, como Paulo, um homem muito sábio, perguntou: que queres que eu faça? E o Senhor vai revelar a sua vontade na tua vida. Então, irmãos, Ananias, com muito amor e carinho: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, apareceu para mim também numa revelação, e me mandou aqui, meu irmão, para orar por ti. E eu estou te esperando, porque também tive uma visão que você vinha. A glória ao nome do Senhor. A obra de Deus é linda e perfeita, irmão. Foi orado, caiu dos olhos como que escamas, e quando levantou da oração, Saulo viu. E o que viu, irmão? Viu o rosto de um homem humilde chamado Ananias, orando e chorando e abraçando. E ele também ali pediu batismo, foi batizado e foi refletir na vida, e depois, mais tarde, se tornou o apóstolo Paulo. E nesta noite está a palavra para todos nós. Quem sabe crente antigo, quem sabe alguém nem batizado, você não está enxergando alguma saída, não está vendo alguma solução. Permita a Deus que não as mãos de Ananias, mas esta palavra te unja e caia de diante de ti como que escama dos teus olhos espirituais, e você veja, irmão, veja a saída, veja a porta, veja o caminho da humildade, veja a obra que Deus vai fazer na tua vida. E alguém que está se sentindo perseguido, o Senhor já se levantou por esta palavra, e uma obra vai ser realizada. É o que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.